continue em oração a favor da nossa irmã e que Deus possa aí usar de graça, de misericórdia e nesse momento a abençoar. Amém? Meus irmãos, vamos então abrir a palavra do Senhor para recebermos aquilo que Deus reservou para falar conosco. E eu quero convidar você para abrir a palavra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, meus irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós leremos a partir do verso 35. Hoje nós não teremos atividade do nosso departamento infantil, então os papais aí, né, ficam com os filhinhos aí e participando do culto conosco, as crianças estarão aí participando. No final do culto nós vamos dar mais informações sobre isso, mas hoje não teremos atividade lá no nosso departamento, tá bom? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, meus irmãos, a partir do verso de número 35, nós leremos até o verso de número 41. Vamos olhar para esse texto e vamos pensar sobre a necessidade de fé para enfrentar as tempestades da vida. É preciso fé para enfrentarmos as tempestades da vida. Muitas vezes, meus irmãos, tempestades surgem inesperadamente. Muitas vezes vai tudo caminhando bem. Nós estamos no lugar certo, muitas vezes nós estamos na presença de Deus, muitas vezes nós estamos sendo fiéis ao Senhor, muitas vezes nós estamos obedecendo a ordem do Senhor, andando no caminho do Senhor, fazendo conforme a direção do Senhor, e de repente uma tempestade está sujeita a se abater sobre nós. Neste mundo, nós estamos sujeitos às circunstâncias e às situações da vida. Por isso é preciso que estejamos preparados e com fé para enfrentarmos as tempestades que muitas vezes surgem e que nós estamos sujeitos a elas, né, enquanto estamos nesta vida. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite, olhando para o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, e a partir do verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando-o, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então Jesus lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida e nós, o teu povo, estamos aqui, prontos, dispostos e necessitados de te ouvir. Por isso pedimos, fale conosco, use da tua misericórdia e nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, meus irmãos, descreve um momento muito delicado na vida dos discípulos de Cristo. O momento em que eles seguem uma ordem do Senhor e de repente deparam-se com uma grande tempestade, uma grande dificuldade se abateve na caminhada dos discípulos do Senhor. Aqui o texto começa nos dizendo: naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos a outra margem. Aqui o capítulo nos informa que Jesus estava
anunciando o evangelho do reino. Esta passagem é narrada também por Mateus no capítulo 8 e por Lucas também no capítulo 8 do seu evangelho. E os três evangelistas narram esses acontecimentos e tudo aquilo que estava ali sendo manifesto pela graça de Deus na pessoa de Cristo, anunciando o evangelho do reino. Um pouquinho antes aqui, o evangelista registra que Jesus, ao ensinar esse evangelho do reino, conta algumas parábolas. Ele diz: a vocês é dado conhecer o reino de Deus. E Jesus contava e ensinava por meio de parábolas, e aos seus discípulos e aqueles nos quais Deus tinha o propósito de revelar a verdade da sua palavra, ele então lhes explicava o significado dessa parábola. O evangelista Lucas descreve também aqui que algumas curas estavam acontecendo, e a manifestação do poder de Deus. O evangelista Lucas, quando narra esta passagem, esse acontecimento, ele diz que os familiares de Jesus foram ter com Jesus e não podiam chegar perto dele por causa da grande multidão. E Jesus estava o dia todo pregando o evangelho do reino, curando, realizando maravilhas. E então, no final do dia, ele chega para os seus discípulos e diz, já sendo tarde, passemos para outra margem. A outra margem aqui, como o finalzinho nos diz, é o mar da Galileia, ou também, como diz o evangelista Lucas, o lago da Galileia. Talvez, meus irmãos, pudesse ser considerado como um lago pela sua extensão. Dizem os estudiosos que esse lago, esse mar, chamado, Marcos diz que é mar, o Mateus também se refere a ele como mar, mas Lucas se refere a ele como sendo o lago da Galileia, que tinha uma extensão de 24 quilômetros, e ele tinha uma largura de cerca de 15 metros. Dizem os estudiosos que ficava a cerca de 220 metros abaixo do nível do mar, e era cercado por montanhas que, segundo os estudiosos, chega a 300 metros de altura. E por conta disso, de tempos em tempos, uma grande corrente de vento se dava ali, movimentavam as águas, de maneira que grandes ondas se levantavam e tempestades então vinham sobre o mar da Galileia, ou o lago da Galileia. E é exatamente nesse momento, ou nesse dia, que esta tempestade vem. Talvez os discípulos pudessem perguntar assim, mas logo hoje o Senhor nos mandou atravessar para outra margem. Será que Jesus não sabia que aquela tempestade iria se dar naquela noite? Será que Jesus não sabia que aquele tumulto e aquela situação iria se dar? Com certeza sabia, meus irmãos. Nada passa despercebido ao Senhor e Ele conhece todas as coisas. Antes mesmo que qualquer tempestade, antes mesmo que qualquer dificuldade venha, antes mesmo que qualquer tribulação se abata sobre nós, o nosso Deus soberano conhece todas as coisas. O salmista diz lá no Salmo 139, quando diz em relação às nossas palavras, elas ainda nem chegaram aos lábios e o Senhor já conhece toda. O nosso Deus é o Deus onipresente, onisciente e onipotente, o Deus que está presente em todos os lugares, o Deus que pode todas as coisas e o Deus que sabe todas as coisas. Em nenhuma circunstância, em nenhum momento ele é surpreendido, mas muitas vezes este Deus que sabe todas as coisas permite que algumas tempestades se abatam sobre a nossa vida para testar a nossa fé. Nós vamos olhar para esse texto, meus irmãos, e vamos perceber aqui que temos 3 perguntas que direcionam o sentido dessa passagem. 2 perguntas são feitas pelos discípulos e uma pergunta é feita por Jesus. 2 perguntas, uma vai na direção
do espanto, do pavor, da circunstância, do desespero. A outra pergunta vem no sentido do confronto. E a terceira e última pergunta é uma pergunta de espanto, de adoração, de reconhecimento. Então nós veremos nesse texto aqui que é preciso fé para enfrentarmos as tempestades da vida. Muitas vezes, meus irmãos, mesmo obedecendo a Deus, mesmo fazendo a vontade do Senhor, mesmo estando com Cristo em nossa vida, nós estamos sujeitos a algumas circunstâncias difíceis. Note aqui que os discípulos obedeceram Jesus. Passemos à outra margem. Eles despediram a multidão e foram para o outro lago do mar, ou do lago da Galileia. Note também, e podemos olhar para esse texto, que diz que durante a tempestade, Jesus estava deitado, dormindo num travesseiro. Jesus estava presente. Eles obedeceram a ordem de Jesus, mas isso não impediu que a tempestade se abativesse sobre eles. Muitas vezes estamos em obediência à palavra de Deus. Muitas vezes Jesus, e muitas não, sempre Jesus está presente em nossa vida, mas ainda assim enfrentamos circunstâncias adversas, circunstâncias difíceis, e neste momento é preciso fé para enfrentar as tempestades da vida. Olhando então para esse texto, meus irmãos, a palavra do Senhor tem aqui então estas três perguntas. O verso 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já havia ou já estava a encher-se de água. O barco já estava meio que dando sinais de que não aguentaria aquela pressão. O barco já dava sinais de que poderia afundar. Uma circunstância difícil, meus irmãos, que eles tentaram, eu imagino, de todas as maneiras, controlar aquela circunstância, controlar aquela situação com a sua força, com a sua habilidade. Eram homens que estavam acostumados com aquele lago, com aquele mar, eram pescadores e sabiam e tinham habilidade com o barco. Mas, todavia, a dificuldade, a tempestade que se abateve foi tamanha que eles não puderam resolver sem a ajuda de Jesus, sem a graça do Senhor. Nas tempestades da vida que nós enfrentamos, é impossível que possamos vencê-las sem a graça do Senhor. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, meus irmãos, nós não podemos enfrentar os desafios da vida. E então os discípulos, ao depararem-se com aquela situação, eles então vão até Jesus. E temos aqui a primeira pergunta que é feita, e o verso 38 nos diz assim: e estava Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? Esta pergunta, meus irmãos, remete ao desespero que eles estavam, ou que tomava aquela circunstância. A situação era grave, a situação era de possível morte, naufrágio, muito difícil, e eles estavam exaustos, era noite, e a circunstância tornava-se cada vez pior. E naquele momento, o desespero, a preocupação, o medo se abateve sobre eles e foram até a Cristo. Não te importas que pereçamos?
Muitas vezes, meus irmãos, em circunstâncias difíceis que nós atravessamos na vida, talvez passa isso no nosso coração. Será que Jesus não se importa comigo? Será que Jesus não se importa com essa situação? Será que Jesus não está vendo o que está acontecendo? Será que Jesus não está vendo como está a minha casa, como está o meu coração, como está a minha família, como está a situação à minha volta? Não te importas que pereçamos? Essa pergunta, meus irmãos, remete ao desespero da humanidade quando lida com circunstâncias incontroláveis e que são impossíveis de serem vencidas sem a graça de Deus. Sem a ação de Jesus, o que lhes estava reservado com toda certeza era o naufrágio, o afundamento daquela embarcação, a derrota e a morte. Mas com a graça do Senhor, a circunstância foi modificada e foi transformada. A primeira coisa, meus irmãos, é que eu quero chamar a atenção aqui, é que Deus se importa conosco. Deus contempla a nossa circunstância, a nossa situação, e Ele não fica indiferente diante das circunstâncias e situações que nós enfrentamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, mas é preciso fé, é preciso confiança. Somente aqueles que creem vão na direção daquele que pode mudar a circunstância e a situação. O escritor da carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. E lá no capítulo 11, no versículo 6, o texto nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Todo aquele que busca, encontra. É assim que nós vemos registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então a palavra do Senhor diz que nós devemos ir em direção a Ele, e que Ele não está indiferente com a nossa circunstância, mas muitas vezes o desespero, o medo, a angústia, a circunstância nos faz parecer que Deus não está presente, que Ele não se importa. Mas a promessa de Jesus foi: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem um só dia da nossa vida que Ele não esteja presente conosco. Não tem uma só circunstância pela qual nós passamos que Ele não passe conosco. Não tem um momento da nossa história que Ele não esteja presente na nossa vida. Por isso, Jesus se importa conosco. E então o verso 39 nos diz assim: e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Eles clamaram pelo socorro e o socorro veio. O vento se aquietou, fez grande bonança. Acalma-te, tempestade, emudece. O único capaz de acalmar a tempestade da vida é Jesus. O único capaz de trazer paz em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, é Jesus. O único capaz de trazer uma paz que excede todo entendimento humano para o meu e para o seu coração é Jesus Cristo. Ele tem poder para fazer muito mais do que nós imaginamos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então a primeira pergunta aqui, meus irmãos, vai na direção: tu não te importas?
E a resposta é: me importo sim. Tanto me importo que eu porei fim a essa circunstância, a essa situação. Mas embora, meus irmãos, ele tenha posto fim àquela circunstância adversa e difícil pela qual eles passaram, mas Jesus também lhes fará uma pergunta confrontante, uma pergunta que lhes levará a uma reflexão. E então o verso 40 diz assim: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A expressão aqui, meus irmãos, no texto original da palavra tímidos, dá uma conotação de covardes. É como se Jesus dissesse assim: por que vocês são assim covardes, medrosos? Eu estou presente, eu estou aqui, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor que se faz presente. E então ele lhes pergunta: como é que não tendes fé? Essa pergunta aqui, meus irmãos, é uma pergunta que leva para uma reflexão mais ampla. Quem é esse Deus que tem conduzido a sua história? O que Deus tem feito ao longo da sua história? Olha para as grandes coisas que Deus tem manifestado até aqui. Pelos poderosos feitos, pelos milagres, pelas realizações, pelas manifestações sobrenaturais da graça do Senhor, em cada momento da sua história que o poder de Deus se manifestou sobre a sua vida. Então é como se perguntasse assim: por que você acha que agora eu não tenho poder para agir? Por que você acha que agora eu não tenho poder para mudar essa circunstância? Não tenha medo, mas tenha fé. Existem circunstâncias, meus irmãos, que nos dão medo, porque muitas vezes elas são incontroláveis. Quando nós não temos o domínio da situação, quando nós não sabemos o que pode acontecer, quando nós não sabemos o que está por vir, muitas vezes se abate sobre nós o desespero, o medo, a angústia, e é nesse momento que é preciso que nós manifestemos a sobrenaturalidade da fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não veem. Nós não vemos, mas Ele está presente. Nós não vemos, mas Ele está agindo. E então a pergunta é: como é que não tendes fé? Diante do que vocês viram que eu já fiz até aqui, curas, milagres, maravilhas, o poder da pregação da palavra e tantas outras coisas que eles já haviam presenciado na manifestação de Cristo, como é que nesse momento você se esquece? Muitas vezes, meus irmãos, nós manifestamos incredulidade, porque mantemos demais o nosso foco naquilo que não deveríamos manter. Olhamos demais para as circunstâncias adversas e difíceis, como se elas fossem maiores do que o nosso Deus, como se elas fossem mais poderosas do que aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Como se as circunstâncias da vida pudessem ditar a nossa história. Quem dita a nossa história é Deus. Quem conduz a nossa vida é Deus. E são os planos e propósitos que Deus tem para nós que se cumprem a cada dia. E muitas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, pedagogicamente, estão marcadas algumas tribulações. Foi assim que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o nosso bom ânimo advém da palavra de Deus. As circunstâncias difíceis, meus irmãos, não são para o nosso mal, mas para o nosso crescimento. Muitas vezes é em meio às adversidades que nós experimentamos as maiores ações de Deus, trazendo-nos uma paz que excede todo entendimento humano. Muitas vezes em situações e circunstâncias que parecem ser impossíveis, são oportunidades para que se manifeste o poder do Deus do impossível, e nós vemos a glória do Senhor. Então, quando olhamos para as circunstâncias difíceis da vida, não para que nós manifestemos incredulidade, mas para que nós tenhamos uma fé sobrenatural.
Uma coisa é a fé teórica, outra coisa é a fé prática. Uma coisa é dizermos que cremos em Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o nosso pastor e que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Outra coisa é quando a adversidade e a tempestade bate à nossa porta e nós então nos mantemos de pé, firmados na rocha que é Cristo Jesus, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele está, não importa qual seja a tempestade, importa tão somente quem é que está no barco conosco. E é isso que faz toda a diferença. Como é que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Tenhamos fé, meus irmãos, o nosso Deus está no controle de tudo. E por último, meus irmãos, olhamos para a terceira pergunta que é feita aqui, e esta pergunta novamente é feita pelos discípulos. Aqueles que manifestaram a incredulidade, mas viram o poder de Deus, e agora fazem uma pergunta de admiração. E então o versículo 41 diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que tem poder para controlar a natureza? Quem é este que tem poder para acalmar o mar? Quem é este que tem poder para emudecer o vento? Viu como está aquele vento forte que bate na janela? Quando a gente é criança, a gente fica até com medo. Você fica até com medo do vento. Talvez era este, meus irmãos. E num zunido muito maior: aquieta-te, acalma-te. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem é este? E talvez, meus irmãos, a resposta para eles vai vir do próprio texto aqui. No capítulo 5, nós temos algumas manifestações de Cristo depois desse momento, depois desse evento. Jesus então vai se dirigir para a terra de Genezaré, ou também a terra dos Gadarenos, como diz o evangelista Mateus, e ali vai operar uma cura, uma libertação maravilhosa. Quem é este? Aquele que liberta encarcerados. Aqui um endemoniado vai sair ao encontro de Jesus, ele vai ordenar que aquele demônio saia e então vá para uma manada de porcos, e este homem que sofria aqui a sua vida toda, que habitava no meio dos túmulos, agora volta à vida. Quem é este? O Jesus que tem poder para libertar aqueles que estão aprisionados pelas trevas. Depois nós vamos ter aqui, meus irmãos, uma chamada, que é Jairo, um dos maiorais da sinagoga, que chega para Jesus e diz assim: a minha filha está morrendo, vem e me ajuda. Quem é este? E Jesus então vai com Jairo para a sua casa, mas no caminho ele encontra aquela mulher que sofria com fluxo de sangue já há muitos anos, e já havia feito tudo que podia e não conseguia ser curada. Ela toca em Jesus e é curada. Quem é este? É aquele que tem poder para curar o enfermo. E Jesus então segue com Jairo, e alguém vem e avisa para Jairo: não importune o Senhor, a sua filha está morrendo. E Jesus fala para ele assim: se acalme, vai ficar tudo bem. E Jesus chega na casa de Jairo e diz: Talita cumi, que significa menina, levante. E ela então levanta. Quem é este? Aquele que tem poder para ressuscitar os mortos. Quem é este? É aquele que acalma o vento e a tempestade. É aquele que liberta os encarcerados. É aquele que cura os enfermos. É aquele que ressuscita os mortos. É aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. É aquele que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua família. Muitas vezes, meus irmãos, enfrentamos tempestades na vida, e elas são difíceis.
E parece que o nosso barco vai afundar. E parece que nós não vamos conseguir. Mas nesse momento, é preciso que você pare de lutar sozinho e que você entregue tudo nas mãos de Jesus. Porque quem pode acalmar a tempestade é aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No momento difícil da vida, não pense que Deus não se importa com você. Ele se importa com você. Ele conhece a sua situação. Ele conhece o seu problema. Ele conhece a sua adversidade. Ele conhece a sua dor. E Ele tem poder para acalmar esta tempestade. Reflita e pense. Se estiver faltando fé, se você estiver se deixando levar pela circunstância, peça a Deus que aumente a sua fé. Peça a Deus que renove a sua esperança. Nem sempre as coisas serão fáceis, mas no meio da dificuldade, é preciso que digamos como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Creia a despeito das circunstâncias. E olhe e saiba que o Deus em cuja presença você está é o Deus que tem poder para acalmar a tempestade. É o Deus que tem poder para libertar o cativo. É o Deus que tem poder para curar os enfermos. É o Deus que tem poder até para ressuscitar os mortos, se Ele quiser. Como aquele pai perguntou para Jesus: se podes, ajuda o meu filho. E Jesus responde e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Que você viva pela fé e que você enfrente cada circunstância com força e coragem, em nome de Jesus. Fecha comigo os teus olhos, vamos orar ao Senhor. E eu quero convidar o nosso ministério de louvor para estar aqui à frente, e vamos cantar uma canção. Enquanto o ministério de louvor vem, fecha os teus olhos, curve a tua cabeça. Talvez você tenha enfrentado tempestades, talvez você tenha enfrentado lutas, talvez você está tentando resolver sozinho, lutar sozinho, o seu barco está afundando, parece que está acabando, parece que não tem mais jeito. Talvez é a sua casa, talvez é o seu casamento, talvez é a sua saúde, talvez é o seu filho, a sua filha, talvez é o seu emprego, talvez é a sua esperança, está se perdendo, está acabando. Talvez você pense que Jesus não se importa com você, que Jesus não tem tempo para te olhar, para te ver, para te reconhecer. Talvez você precisa largar tudo e ir até Jesus. E Ele pode, e Ele acalma essa tempestade. Como é que você não tem fé? Diante de tudo que Jesus já fez na sua vida, peça a Jesus: Senhor, como é que eu não tenho fé? Tantas coisas o Senhor já fez por mim. Que você olhe, reconheça e saiba que Ele é o Senhor, que tem poder para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Cante essa canção.
Fique em pé, cante essa canção conosco, declare isso. As ondas atendem o mandado do Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, nada foge ao seu poder. Cante isso, aleluia. Nós não iremos perecer, o Senhor está conosco no barco, Ele tem poder para acalmar a tempestade, Ele ordena e tudo acontece, Ele é o Senhor. Cante isso, aleluia. Aleluia, Senhor, Tu tens todo o poder, Tu tens toda a autoridade. Como o Senhor disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tu controlas situações, Tu controlas circunstâncias, Tu tens poder para mudar a realidade. Por isso, nesta noite, Pai, diante das tempestades que talvez possamos estar enfrentando, aqui no templo, naqueles que participam conosco à distância, que a graça do Senhor seja derramada, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja derramada, porque tudo e todos obedecem à voz do Senhor. Tu te importas conosco. Nós queremos crer a cada dia no Teu poder, pois Tu és aquele que acalma a tempestade, que liberta o encarcerado, que cura o enfermo, que ressuscita os mortos e que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Fortalece a Tua igreja e não nos deixe sair daqui sem essa certeza, sem esta segurança. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oramos, Pai, na certeza que o Senhor nos ouve. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar só por um instante. Nós já estamos chegando ao final desse momento de culto. Nós queremos agradecer os nossos visitantes. Temos algum visitante pela primeira vez hoje aqui? Hoje nenhum pela primeira vez, alguns pela segunda, terceira. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria tê-los aqui. Que Deus continue fortalecendo a vida dos irmãos. Temos você que está aí também do outro lado da tela conosco,
participando desse culto. Se talvez não é membro de nossa igreja, seja bem-vindo também. Se porventura é membro de nossa igreja, que bom que mesmo não podendo estar aqui, hoje você está aí do outro lado participando do culto. Então que Deus abençoe poderosamente a todos nós. Meus irmãos, apenas alguns avisos muito rápidos. Prometo que eu vou gastar no máximo 40 minutos para dar esses avisos, coisa rápida, daqui a pouco nós estamos indo para casa. Olha só, nós estamos a todo vapor com a nossa escola bíblica dominical e queremos encorajar você para que você venha participar da escola bíblica dominical. Então, a nossa escola bíblica, nós temos classe para todas as idades, temos classe para as nossas crianças. Inclusive, quero apresentar para vocês um material que nós vamos iniciar aí nesse mês de junho com a classe da escola dominical para as nossas crianças de 3 a 12 anos. Nós estamos adotando, meus irmãos, este currículo, que é o Estudando o Breve. Nós vamos estudar com as nossas crianças, no nosso departamento infantil, as 107 perguntas do nosso breve catecismo, numa linguagem adequada para crianças e pré-adolescentes. É um material riquíssimo. As crianças serão incentivadas a memorizar versículos bíblicos, conhecerão a história de personagens bíblicos e, ao responder cada uma das 107 perguntas do nosso breve catecismo, elas serão ensinadas na teologia reformada e aquilo que sustenta a nossa fé desde o século XVI na Reforma Protestante. Então, nós estamos adotando a partir desse mês e será um currículo longo. Seu filho vai participar desse currículo e é um currículo para 3 anos. Então, pelos próximos 3 anos, esse será o currículo da nossa escola dominical para as nossas crianças de 3 a 12 anos. Passaremos pelas 107 perguntas do nosso breve catecismo. Esse material, meus irmãos, é um material riquíssimo e é recomendado também para vocês pais, para que vocês, se tiverem interesse, se quiserem, possam adquirir este livro. Ele é um livro muito autoexplicativo, né? Tem uma didática excelente, e a ideia é, se você quiser e puder, você adquire esse material e continua estudando com seu filho e a sua filha em casa. Ele é um excelente material para você fazer o culto no lar. Nós fomos aqui encorajados e incentivados na última quinta-feira para fazermos o culto no lar. Quem sabe você pode adquirir esse material e estudar as 107 perguntas com a sua família. Embora ele seja voltado para crianças de 3 a 12 anos, ele pode ser usado por todas as faixas etárias. Nós vamos discutir o breve catecismo. Então, esse é o currículo das nossas crianças. Com os nossos adolescentes, nós estamos estudando aí, e o tema é Voltando para Casa. Estamos vendo a jornada do povo de Deus, sob a liderança de Neemias, a restauração do povo de Deus. Na classe dos adultos aqui, meus irmãos, a nossa revista, o tema é E a Igreja, vai bem? Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e vamos passar por toda a abordagem do apóstolo, olhando para o que estava acontecendo com a igreja de Corinto e fazendo uma análise também da nossa própria igreja, da nossa vida como a igreja. E a igreja, vai bem? Na classe dos jovens, nós estamos com um estudo teológico, criação, queda e redenção. Um excelente material também de preparo para os nossos jovens. Então, tem muita coisa para você aprender e vir estar conosco. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, venha para a nossa escola bíblica dominical. Nas quintas-feiras, agora que nós terminamos aí o mês da família, nós voltaremos ao nosso estudo da confissão de fé. Voltaremos a estudar nas nossas quintas-feiras a confissão de fé de Westminster. Venha também se aprofundar nas questões teológicas e tão importantes. Terça-feira, nossa reunião de oração, como sempre aí. E aos domingos, nós vamos voltar também à exposição da carta, do livro de Neemias, para que nós possamos finalizar o livro que nós começamos. Então, tem muita coisa para a gente poder fazer junto e continuar crescendo aí, em nome de Jesus. Tem um aviso, eu estava vendo o Josimar, que eu olhei para ela, só está a Bíblia dele. Tem um aviso da SAF. Tinha algum aviso da SAF, que o Josimar tinha falado alguma coisa aí? Da SAF, alguns avisos, irmã?
Ou eu que me confundi aqui? Ah, tá, esse aí é um aviso importante e nós vamos dar ele agora e todo mundo vai sorrir quando der esse aviso. O presbítero Edivando aqui puxou na memória o que eu estava tentando lembrar. No próximo sábado nós teremos um bazar aqui na nossa igreja. Vai ser que a partir de 8 horas? Acho que é a partir de 8 horas aí... Quem dá mais? 8 horas, 8h30, 8h15, 8h20. Bom, meus irmãos, vai ter o bazar aqui na nossa igreja na parte da manhã, no próximo sábado. E esse bazar será com a nossa gincana, né? Com as arrecadações da gincana, roupas, né? Coisas para casa, utilidade. Então, nesse sábado aí, para abençoar, a igreja estará aberta, abençoando a comunidade, a preços aí, só mesmo assim, preço de graça, né? Só para poder o pessoal participar. Então, se você puder e quiser, venha participar do bazar aí neste sábado. E depois a gente dá mais informações em relação ao horário. Possivelmente depois das 9. Então, se você chegar aqui entre 9h30 e meio-dia, você consegue participar do bazar. Amém, Rosa? É isso mesmo? Mais ou menos na hora? Tá bom, meus irmãos? Vamos ficar em pé, então. Vamos orar. Eu acabei, o presbítero Josimar falou, mas eu não anotei aqui. Mas vai ter o bazar no sábado e vai ser bênção em nome de Jesus. Olha só, vamos sair daqui abençoados, encorajados. Tem tempestade que vem, vem mesmo. Mas tenha certeza, o Senhor se importa e Ele está com você. Não seja tímido, não seja medroso, tenha fé. O Senhor dos Exércitos está conosco. E saiba, Ele tem poder para fazer muito mais do que você pensa e imagina. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos, terminando aqui o culto, nós temos um cafezinho da comunhão, para que a gente possa descer aqui para o nosso salão social e tomar um café junto, bater um papo. Tem uma queimadinha lá, né? Queimadinha ou queimadinho, como diz lá na minha terra, como você preferir. Tem um cafezinho, um tempo para que a gente possa estar em comunhão uns com os outros e vai ser bênção em nome de Jesus. Mas amém. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Agora que vamos sair, pedimos, Deus, que o Senhor nos leve debaixo da Tua graça e da Tua paz. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada e abençoadora, de coragem e fé na Tua presença. Circunstâncias difíceis podem surgir, mas o Deus que controla as circunstâncias está e estará sempre conosco. Por isso, não nos deixe duvidar, mas nos leve cada momento a crer no Deus do impossível, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos amados, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do seu Santo Espírito sejam sobre nós e sobre todo o restante do povo de Deus, desde agora e para todo sempre.